Então, primeiro a gente precisa entender qual que é o objetivo de cada etapa dentro da nossa jornada comercial. A primeira etapa dentro de um funil de vendas trabalha a prospecção, é a busca por novos clientes. A prospecção é muito utilizado, o termo é muito utilizado na parte de mineração. O que é prospectar? É quando você faz um estudo de um determinado terreno e identifica que, baseado naquele estudo, pode haver algum metal precioso. Pode ter ouro, pode ter cobre, pode ter ferro, enfim, pode ter algum minério. E ali você começa a escavação. É muito parecido com o que a gente faz dentro da área comercial. A gente faz um estudo de mercado, identifica o nosso perfil de cliente. Agora, depois, com o perfil de cliente nas mãos, a gente vai ver onde é que esse cliente está e começa a escavar. Começa a procurar, até achar o grande metal precioso, o nosso ouro, que são os nossos clientes, são as vendas. Então, a prospecção é isso, é uma busca por clientes. E eu tenho dois tipos de prospecção. Eu tenho a prospecção inbound e a prospecção outbound. O que é uma prospecção inbound? Prospecção inbound é tudo aquilo que eu faço de conteúdo, geralmente é utilizado nas redes sociais, é tudo aquilo que eu gero de conteúdo com o objetivo de atrair um potencial cliente. Então, quando eu faço um conteúdo na minha rede social, com o objetivo de atrair clientes, é inbound. Quando eu faço tráfego, é inbound. Quando eu ofereço e-book gratuito em troca de um cadastro, nome e número de telefone, é inbound. Tudo isso é inbound, é aquilo que faz o meu cliente vir atrás de mim. Outbound é o contrário. É quando eu não dependo da iniciativa do meu cliente. Eu, enquanto vendedor, vou buscar de maneira ativa esse cliente. E aí, de maneira mais tradicional, a gente tem o PAP, que é uma prospecção ativa, é uma forma de prospecção outbound. A gente pode fazer lista de prospect, existe uma diferença, e é importante a gente entender os conceitos, galera. Não é que eu gosto de falar as palavras em inglês, muito pelo contrário. Eu sempre que posso traduzo. Mas quando a gente for buscar referência, essas referências sempre vão estar em inglês. Então, o que é um lead e o que é um prospect? Quando eu faço um anúncio por meio do inbound, em tráfego, esse cara clica no link e ele vai ou direto para o teu WhatsApp ou ele vai para uma landing page, que é uma página de captura, onde você coloca os seus dados ali, nome, telefone, e-mail. Ele já é um lead. Por quê? O lead é uma pessoa interessada no teu produto. Então, quando ele clica no link, a gente chama no marketing digital que é a levantada de mão. Opa, eu estou levantando a mão, tenho interesse, Arilson, me explica como é que funciona o teu produto. Então, ele já é um lead. Todo lead, toda a jornada de inbound, ele já começa como lead. Quando a gente fala de outbound, ele ainda não é um lead, ele é um prospect. Porque ele é uma pessoa que eu acho que ele tem interesse. É um prospect. Eu tenho que transformar esse prospect em um lead. Então, a jornada da prospecção outbound, ela é mais longa, ela é maior. O cara que chega como lead, ele já demonstra interesse. O cara que é um prospect, às vezes, ele nunca nem ouviu falar de ti. Ele nunca ouviu falar da tua empresa. Ele nem sabe que ele tem um problema. Essa é a grande diferença entre a prospecção inbound e a prospecção outbound. O outbound exige um tempo muito maior de processo de venda, passa por muito mais do que um decisor, e eu tenho que trabalhar muito o relacionamento. Então, é uma venda mais longa. Ela tem um ciclo médio de venda maior. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os scripts, tanto de prospecção inbound quanto prospecção de outbound. E ainda vai dar tempo também de falar de qualificação de lead. Como eu disse, a apresentação comercial a gente vai falar no próximo encontro, porque aqui já tem muito conteúdo. Então, bora lá. Por que eu preciso de um script? A gente comentou isso na semana passada, mas um filme ele só funciona se tiver um roteiro. Você pode ter os melhores atores do mundo para fazer um filme. Se não tiver um roteiro, não vai rolar. É a mesma coisa, você pode ser um vendedor com as melhores características reunidas, mas se você não tiver um processo a ser seguido, um modelo, também não vai funcionar. Pode ser o melhor vendedor do mundo. Se ele não tiver um roteiro, ele não vai funcionar. Então, o script serve para que eu possa ter um direcionamento, para que eu possa saber qual é a etapa de atendimento que eu estou com o meu cliente. Eu passei para vocês, deixei ali no nosso grupo, um link da Amazon para um livro do Chet Holmes. O Chet Holmes ele é um pesquisador e um formador de opinião, um líder de pensamento dentro da área comercial, e ele desenvolveu a teoria
dos 5 níveis de consciência, que é amplamente utilizado dentro do marketing digital. E os níveis de consciência partiu de uma pesquisa do entendimento que hoje é muito complicado você entender qual é o momento do teu cliente. Então, os 5 níveis de consciência, ele está ligado muito mais à psicologia do que às vendas. Diz o seguinte: a primeira etapa são as pessoas que não têm certeza de que não está interessado, ou seja, ele é um cara totalmente frio. Ele não conhece a tua solução, ele nem sabe que ele tem um problema. Isso corresponde a 30% do nosso público, seja o que for que você venda. O segundo nível são pessoas que acham que não tem interesse. Ele já aumentou o nível de consciência. Antes ele nem sabia de nada, ele nem te conhecia. Agora ele acha que não tem interesse. O terceiro nível, ele não está pensando naquilo. Não é algo que ele está programado para fazer. O quarto nível corresponde a apenas 7% de todo o teu público. São pessoas que estão dispostas a te ouvir. E último, a gente tem 3% de todo o potencial de clientes que você tem, que são as pessoas que estão prontas para compra. Fazendo aquela relação de inbound para outbound. O lead que chega para você por meio do inbound, ele está nessa etapa aqui, geralmente. Ele está nas 2 últimas etapas, mas geralmente ele está na 5ª. Então, um cara que está fazendo uma pesquisa, por exemplo, ele está procurando uma escola, a gente está nisso, ele está procurando uma escola regular para o filho dele, e ele está iniciando uma pesquisa, ele está no momento de compra, ele vai matricular o filho dele em algum lugar, ele só vai decidir onde que ele vai matricular. Então, ele não vai pedir uma informação de apenas uma escola, ele vai em várias, ele está fazendo uma pesquisa. Então, esse cara vai comprar, pode ser que ele não compre de ti, mas ele vai matricular o filho dele em algum lugar. Então, entende aqui, onde é que está o oceano azul? Está na prospecção ativa. Porque no inbound, você está concorrendo com milhares de empresas e o teu cliente já está pronto para tomar a decisão. Então, a grande maioria das empresas, elas estão focadas aqui, nessa última etapa. Elas estão focadas em dividir entre todos eles 3% apenas do teu potencial de compra. Por isso que a prospecção ativa, o outbound, ele precisa ser muito bem trabalhado. Lembra, ele vai levar um pouco mais de tempo para converter. Então você precisa fazer as 2 coisas, trabalhar o inbound e o outbound. Tem muita empresa que só faz ou um ou outro. Laíra, eu só faço tráfego, Laíra, eu só faço PAP. Não é esse o objetivo. Quanto mais canal de divulgação, quanto mais canal de atração de clientes tu tiver, melhor. Precisa trabalhar os 2. Então eu vou de imediato trabalhar com aqueles que já estão no momento de compra, e ali eu vou ter um trabalho de educação com todo o resto da pirâmide para continuar mantendo o relacionamento e aumentar o nível de consciência deles. Então, de maneira clara, os primeiros 30% do potencial de cliente não te conhece, não sabe que tem um problema, não está procurando por solução nenhuma. Ele está ali vivendo a vida dele. E aí, bora colocar um exemplo de energia solar. Para ele está tudo certo, ele está pagando tranquilo para a concessionária de energia, está tudo bem. Só que ele vê de repente uma propaganda na televisão dizendo que com energia solar ele pode reduzir 85% da conta de luz dele. Aí fala, opa, isso aqui é interessante. Mas talvez não seja o meu momento. Aí ele aumentou o nível de consciência, ele já sabe que existe alguma coisa. Só que ele acredita que de repente não vai fazer tanta diferença para ele. No dia seguinte, ele recebe a ligação de um vendedor falando que ele foi indicado por algum amigo que já tem energia solar e que esse amigo, por ter indicado ele, vai ter acesso a uma condição exclusiva nessa empresa de energia solar. Aí, opa, cara, não sei se eu tenho interesse. Me explica um pouquinho como é que funciona. Aí o vendedor vai utilizar um script para aumentar a consciência daquele cliente, entendendo as etapas, e aí ele pula uma etapa. Ele fala, cara, beleza, talvez seja interessante. Tem como fazer uma visita aqui em casa para me mostrar como é que funciona? Aí ele já pulou. Ele já foi para a disposição em ouvir. Ele já está disposto a receber o vendedor e ouvir a proposta. Ali ele já está em um nível de consciência muito alto. O vendedor, naquele momento, precisa ter um script de apresentação comercial para ainda assim aumentar o nível de consciência dele.
e para a última etapa, que é o momento de decisão de compra. Então, o trabalho do vendedor hoje ele é muito mais um trabalho de educação do que qualquer coisa. Porque se a gente, enquanto vendedor, for brigar somente pelas pessoas que estão tomando decisão de compra na hora, a gente vai disputar com muita gente. Então, o Oceano Azul está naquela galera que ainda não tem nível de consciência suficiente. Dentro de escola de idiomas, por exemplo, às vezes a pessoa recebe uma ligação, utiliza o script. Como é que seria para você estudar na melhor escola de idiomas do estado com uma bolsa de estudos? Pô, não tinha nem interesse, mas com uma bolsa de estudos, né? As pessoas dizem que de graça tem injeção na testa. Me explica como é que funciona. Então já aumentei ali o nível de consciência dela. Esse é o objetivo do script. Então, a gente desmembra isso em 3 etapas dentro de um funil de vendas. A galera que está no topo do funil tem dúvidas gerais, está buscando algum tipo de informação. No meio do funil são pessoas que sabem que tem um problema e estão buscando por soluções. No fundo do funil tem as pessoas que já escolheram e já estão prontos para comprar. Elas só vão decidir, na verdade, onde vão comprar. Elas já escolheram, já tomaram a decisão, mas só vão decidir onde vão comprar. Então essa galera que está no fundo do funil, elas vão comprar. Pode ser que elas não comprem de vocês, mas elas vão comprar de alguém. Aí depois o trabalho é de entender por que eles não compraram com a gente. Tem um indicador que é muito importante, mas muito negligenciado pelas empresas, que é o motivo de não compra. Perguntar para o teu cliente por que ele não comprou contigo. Ah, eu comprei com concorrente porque lá estava mais barato. Ah, eu comprei com concorrente porque eu me senti mais seguro. Ah, eu acabei fechando com outro palestrante porque ele tem mais know-how. Ah, eu acabei fechando com outro treinador porque ele é mais experiente. Enfim, e aí no final do mês, tu vai vendo que como tu perdeu as oportunidades ao longo do mês. E vai entender, cara, eu perdi aqui 15 oportunidades, dessas 15, 12 foram porque os meus clientes acharam meu preço caro. Será que eu estou realmente cobrando caro ou será que eu estou prospectando no lugar errado? Eu estou prospectando onde o meu perfil de cliente ideal não está. Ali cabe a gente tomar decisão. Mas o indicador de perda serve para isso, para entender qual a melhor estratégia a seguir. Então, dentro do conceito do chat homes, a gente também tem AIDA, que é muito utilizado dentro do marketing digital, que AIDA significa atrair atenção, despertar interesse, desenvolver desejo e partir para ação. É uma estrutura também focada em direcionamento de conteúdo. Então, você vê que quando tem, por exemplo, uma página no Instagram que só tem promoção, só tem promoção, só tem promoção, eles só estão trabalhando ali no fundo do funil. É ação o tempo todo. E, na verdade, a jornada do cliente ela acontece de maneira pausada. Eu primeiro atraio a atenção. Então, eu estou lá vendo os stories lá no Instagram e, de repente, aparece um link patrocinado do Laíri dizendo assim: como seria para você aumentar aí 30% a produtividade em vendas do teu time? Me segue aqui para que você tenha mais informações. Aí, opa, isso foi interessante. Eu vou começar a seguir esse cara. Prendi a atenção dele. E aí, ao longo do tempo, ele vai consumindo meu conteúdo. Então, eu tenho que trazer conteúdo de dicas, de resultados que eu tenho, mas muito mais conteúdo de informação. Lembrando que o nosso dever é educar o nosso cliente. Então, ele começa a ter interesse no meu conteúdo, ele começa a me seguir mais. Depois eu vou colocar alguns vídeos sobre pessoas que passaram por um processo de consultoria comigo, pessoas que participaram de palestras comigo, e aí é um negócio muito mais do sentimento de emoção, de falar, cara, eu também quero participar disso. Ele deseja aquilo. Aí eu parto para ação. Aí eu ofereço uma promoção, uma condição diferenciada, uso gatilho de escassez, de urgência. Mas essa estrutura de marketing digital, a base dela são os níveis de consciência dos chat homes. E ela não é aplicada só no marketing digital. Dentro do processo de venda, é assim também. É como no namoro. Tu olhou uma pessoa na festa, se interessou por ela, tu não vai chegar, oi, tudo bem, quer namorar comigo? Não, existem etapas a serem seguidas. Aumentar o nível de consciência do nosso cliente. Mas, de maneira prática, como é que a gente segue um script? Eu fiz uma fundamentação sobre prospecção, porque se tu não tiver nome e número de telefone para fazer agendamento, não existe script. Mas a gente vai ter um momento para falar muito mais sobre isso. Agora, existe também algumas pessoas que me perguntam, Laíri, é melhor fazer pelo WhatsApp ou por telefone? E aí eu vou dar a minha opinião para vocês, baseada
na minha experiência, mas também baseada em pesquisas desenvolvidas aqui no Brasil. A ligação converte muito mais do que qualquer outro canal. Isso para venda de serviço. Leila, eu vendo produto que é um ticket médio muito baixo, custa R$50 o meu produto. Aí beleza, tranquilo, posso usar o WhatsApp. Mas para quem vende serviço, para quem trabalha em processo de venda consultiva, foi o que a gente falou também o conceito na semana passada, a ligação converte muito mais. A gente tem que entender o seguinte, o WhatsApp é uma ferramenta fria. Por que ele é uma ferramenta fria? Quando a gente estuda estrutura de comunicação, a comunicação envolve 58% linguagem corporal. 58% é linguagem corporal. Então, mais da metade de toda a comunicação do ser humano está ligado a expressões corporais e faciais. Depois a gente tem ali 25% de inflexão vocal. Perdão, 35% de inflexão vocal, ou seja, tom de voz. E 7% vão ser as palavras que a gente utiliza. Se você entender esse conceito, quando tu manda uma mensagem no WhatsApp, tu só tem 7% de toda a comunicação, que são as palavras. Por isso que ela é uma ferramenta fria, porque ela te dá o mínimo possível da comunicação. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que já discutiu com um amigo, com um namorado, com a esposa, porque entendeu uma mensagem errada no WhatsApp. Isso acontece sempre. Quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp, ela não tem tom de voz, ela não tem linguagem corporal. Então fica muito difícil de eu conseguir identificar o que o outro está falando. Quando eu conheço, eu convivo com o outro, aí eu já sei mais ou menos o que ele quis dizer. Mas quando é um cliente que nunca me viu na vida, eu não sei como ele vai entender a minha abordagem. Então o WhatsApp ele é uma ferramenta fundamental para a área de vendas, mas não para primeiro contato. Porque ele é uma ferramenta fria. Então quando a gente faz a prospecção ali, por exemplo, no outbound, daquele cliente que está no nível de consciência zerado, ele nem sabe que precisa de alguma coisa, eu preciso fazer o quê? Uma cold call, o termo é esse, ligação fria. Por que ligação fria? Ele não é um lead, ele é um prospect. Então, o meu trabalho é esquentar ele. O que é esquentar? Aumentar o nível de consciência. Então, como é que eu vou fazer uma ligação fria, utilizando um contato frio, utilizando uma ferramenta fria, que é o WhatsApp? Então, a minha sugestão é o primeiro contato sempre por ligação. Laíre, eu não consigo nunca falar com os meus clientes. As pesquisas dizem o seguinte, geralmente você vai conseguir contato com o teu cliente na 9ª tentativa de ligação. 9ª. E aí tem que ter atenção aos detalhes também. Laíre, eu já liguei 20 vezes, não liguei nem 9, liguei 20 para o meu cliente. Isso já aconteceu com um vendedor meu. Liguei 20 clientes, ele nunca atende. Aí foi olhar o CRM lá, e realmente tinha ligado 20 vezes, só que ele tinha ligado 20 vezes no mesmo horário todo dia. Ele ligava só 10 horas da manhã. E o cara era médico, atendia no horário da manhã. Então ele nunca ia atender esse cliente. Então o que eu tenho que fazer nessas tentativas de contato? Fazer 9 tentativas de contato em dias e horários diferentes. Então eu liguei segunda-feira 10 da manhã, vou fazer uma outra tentativa segunda-feira 3 da tarde, né, para ligar 9 vezes uma atrás da outra também. Na terça-feira eu já não vou ligar 10 horas, vou ligar 9. E à tarde eu vou ligar 4. Na quarta-feira eu vou ligar 11 da manhã. Depois eu faço mais uma tentativa meio-dia. Enfim, dependendo do teu perfil de cliente, por exemplo, é muito comum aqui no Castilha que a gente consiga contato no horário de almoço, meio-dia, que a maioria dos nossos clientes só podem atender meio-dia. Então é muito comum que a gente tenha uma produtividade maior nesse horário. Então vai depender muito também do perfil de cliente de vocês. Esse é o primeiro ponto. Laíre, fiz todas as tentativas, não consegui falar com o meu cliente. E aí, desisto? Não. Aí você pode utilizar o WhatsApp como uma ferramenta de conexão. Você vai utilizar um script mais ou menos assim. Ô Felipe, meu nome é Laíre Cavalero, eu estou entrando em contato contigo porque eu tenho algo que eu acredito que pode ajudar a tua empresa. Quando é que você tem 5 minutos disponíveis para a gente fazer uma ligação? Estou tentando te ligar, mas não consigo. Aí tu mandou a primeira mensagem. Ele pode não te responder. Aí você vai mandar no dia seguinte uma segunda mensagem falando assim, Felipe, sobre aquele bate-papo que eu quero ter contigo, eu tenho alguns clientes que são da mesma área que a tua e a gente conseguiu, para esses clientes, aumentar em 30% o número de vendas com uma ferramenta simples. Como é que seria para você aumentar em 30% as suas vendas? Eu preciso só de 5 minutos das suas 24 horas. Qual é o melhor momento para falar contigo? Essa foi a segunda mensagem.
Não respondeu. No terceiro dia, tu vai mandar uma última mensagem assim: Felipe, não quero correr o risco de ser inconveniente, estou encerrando o teu contato. Quando for o melhor momento para você, você pode me procurar. Grande abraço. Finaliza. Vou falar uma coisa para vocês. A maioria das pessoas vai responder nessa última mensagem. Porque a gente está encerrando o processo de venda. O mal do vendedor é abrir uma porta e deixá-la aberta. Por isso que o ciclo de venda de muitos produtos é gigantesco. Porque tu iniciou uma abertura de venda, tu precisa finalizar. Tu não vai deixar aquele cliente, não é o cliente que diz que não quer dar continuidade, é você enquanto vendedor. Aí vamos supor que ele responde: pô, Felipe, cara, eu tenho interesse em aumentar minhas vendas sim, eu queria saber um pouco mais como é que funciona. Maravilha. Ainda hoje, quando é que você tem 5 minutos disponíveis para eu te explicar mais ou menos como é que funciona? Então, tu utilizou o WhatsApp como uma ferramenta de contato, mas tu ainda precisa esquentar ele. Tu precisa de uma conexão. E ao telefone, tu tem mais recursos, porque além das palavras, tu tem a inflexão vocal. Então, tu tem pelo menos 42% da comunicação. Quando pelo WhatsApp, tu só tem 7%. Por isso que, quanto mais personalizada a comunicação no WhatsApp, melhor. Tem gente que não gosta de utilizar emoji, por exemplo. Porque eu acho coisa infantil. Não é. Por que o emoji existe? Para dar um sentimento para as palavras. Então ele é fundamental. É claro que tudo que você exagera vai ficar ruim, mas o emoji é fundamental para que o teu cliente te entenda, para que a comunicação seja mais assertiva. Pô, Laíra, eu posso mandar áudio pelo WhatsApp? Pode também. Então, se tu sentir liberdade, pode mandar áudio. Sim, ajuda a guiar a leitura, sem dúvida. Galera, então qual que é a grande diferença entre o WhatsApp e o telefone? A questão do WhatsApp é o time, porque consegue, a gente acha que consegue uma resposta mais rápida. Não é, galera. Quantos de vocês já fizeram prospecção, então já entraram em contato com algum cliente pelo WhatsApp, e aí tu mandou uma mensagem no dia seguinte ele te respondeu: ô Felipe, me explica aí como é que funciona. Aí tu respondeu para ele. Aí só foi te responder de novo no dia seguinte: ah, entendi. E me fala aí, quanto é? Aí depois tu vai, só que ele te mandou 8 horas da noite, só vai responder no dia seguinte. Então tu fica uma semana no WhatsApp conversando com esse cara sem extrair nada dele. No telefone, em 5 minutos acabou. Tu extraiu todas as informações que tu precisa, ou de repente tu ouviu um não e ele te liberou. Mas o processo de venda no telefone é muito mais rápido que pelo WhatsApp. É que o WhatsApp dá a falsa sensação de que a gente está atendendo mais rápido, mas não é. O processo de atendimento do WhatsApp demora muito mais. Ele também não permite com que a gente pressione. Quando eu falar de pressão, galera, nunca é no sentido de agressividade. A pressão é no sentido de posicionamento. E quando a gente falar semana que vem de apresentação comercial, vai dar para entender um pouco mais sobre isso. Tá? Bom, na ligação, a grande questão é que eu preciso fazer um número grande de tentativas, porque realmente a maioria das pessoas não atende na primeira chamada. Exige um esforço maior, uma dedicação, um esforço externo maior. Ele permite também que você quebre algumas objeções, porque no WhatsApp, a condução da conversa sempre vai ser do cliente, porque ele te responde a hora que ele quiser. Na ligação, não, tu fez uma pergunta, ele vai ter que te responder. Mas vamos lá. O que a gente precisa ter atenção aqui nos primeiros momentos, tá? Eu vou falar das etapas do script e depois eu volto para cá. Esse é o grande script que a gente precisa utilizar em qualquer atividade que a gente exerça. São essas etapas a serem seguidas em um processo de qualificação, em que o meu objetivo seja agendar uma apresentação comercial. Lembrando, o objetivo desse contato, o objetivo desse script não é vender. O objetivo desse script é saber se esse cliente tem o perfil que eu busco, se o meu produto consegue atender a necessidade dele e agendar uma próxima etapa. Fazer um call to action, uma chamada para ação. Então aqui eu não vou falar de venda, eu vou falar de entendimento do meu cliente. A primeira etapa é bem simples, apresentação comercial. Olá, meu nome é Laíra, trabalho no Castilho Idiomas. Acabou, apresentação comercial. Segunda etapa é a referência. Qual foi o meio que eu utilizei para conseguir chegar até você? Como é que eu peguei teu número e número de telefone? Teu nome e número de telefone. A terceira, em algumas literaturas, vocês vão encontrar como Unique Proposition Selling, quer dizer, proposta única de venda, proposta única de valor. Eu chamo de motivo de contato para ficar mais simples. Mas ela é o grande
a grande promessa que você tem, a grande promessa da tua solução. Qual é o problema que tu resolve? Basicamente isso. Depois a gente vai para o levantamento de necessidades, que essa é a parte mais importante de todo o processo de venda, galera. Eu não estou falando que a etapa mais importante da marcação não é a etapa mais importante da pré-venda, que é essa etapa que a gente chama. É a etapa mais importante de todo o processo comercial. É aqui que tu sabe se tu vai vender ou não, no levantamento de necessidades. Depois a gente vai para a CTA, que é o Call to Action, que é o agendamento, e o fechamento não é fechamento de venda, é o fechamento de ligação onde a gente vai se posicionar. Agora eu vou destrechar um pouquinho mais de cada etapa. Apresentação pessoal, referência e motivo de contato, elas são bem rápidas. Vai levar mais ou menos 20 segundos. Eu sei que já tem pessoas aqui que fizeram amplos estudos sobre programação neurolinguística, né, que é a área da psicologia que utiliza as formas de associação humana. Então, segundo a PNL, aí vai variar de acordo com algumas universidades, alguns teóricos, mas a PNL diz que os primeiros segundos são fundamentais para eu gerar conexão com o meu cliente. Muito se fala em gerar rapport, né? Vamos gerar rapport. O que é rapport? Nada mais é do que criar conexão. Só que o conceito de criar conexão é o seguinte, é eu ver o mundo da forma como o outro vê. E aí é bastante complicado, porque eu estou conhecendo o meu cliente agora. Então, qual é uma forma da gente simplificar isso? Da gente gerar conexão? É buscar coisas em comum. As pessoas, elas gostam mais daquelas pessoas que têm alguma coisa em comum com ele. Então, a gente anda em bando, né, em grupo. Geralmente, os teus melhores amigos, eles frequentam a mesma igreja que tu, eles escutam um estilo de música muito parecido, eles gostam de fazer passeios parecidos com os teus, porque isso faz com que a gente crie conexão. Então, o objetivo dessas 3 primeiras etapas é, primeiro, criar conexão e, segundo, fazer com que a pessoa não desligue o telefone na tua cara. Esse é o objetivo. Então, Arilson, vamos fazer aqui uma simulação? Topa ser o cliente? Eu vou te fazer uma ligação, tá? Então, abre aí teu microfone para mim, por favor. Foi? Então, Arilson, o telefone está tocando, atende aí. Trim, trim. Alô? Olá, boa noite. Gostaria de estar falando com o senhor Arilson. Cara, se for com essa voz, eu já desligo. A vontade que dá de desligar o telefone, né? Verdade. É isso. Por quê? Porque a gente já associa. Pelo tom de voz, a gente já associa, porra, alguém querendo me vender alguma coisa ou tá me cobrando alguma coisa. Um dos dois. Então, como é que eu vou gerar conexão aí? Esse é um dos fatores que as pessoas criticam o script de vendas, porque eles estão acostumados com esse tipo de vendedor, que faz essa abordagem. Então, o problema não está no script de venda, está no vendedor. No final das contas, não é o que você fala, é como você fala. Então, o primeiro passo aqui é fazer com que o cliente não desligue o telefone. E eu faço negócio com quem? Eu só faço negócios com quem me passa confiança. Eu só faço negócios com quem eu confio. E eu confio nas pessoas mais próximas de mim. Qual que é a linguagem e a estrutura de comunicação que eu tenho que utilizar aqui? É falar como se eu já fosse próximo do meu cliente, como se eu já conhecesse. Por exemplo, é diferente de eu ligar para o Arilson e falar assim, fala Arilson, beleza, cara? Boa noite, como é que tá? Aí fala, pô, Leire, mas é muito informal. Só que provavelmente os amigos do Arilson falam assim com ele. Então, como é que a gente aprende a falar quando a gente nasce? Como é que é a estrutura natural de aprendizagem da nossa fala? Você fica assim, fala mamãe, fala papai. Aí chega um tempo que a criança associa o som da palavra que ele está ouvindo com a figura de quem está falando. E ele repete, papai, mamãe. Então a gente é desenvolvido dessa maneira. Então quando eu ligo para alguém, lembra que eu não tenho uma estrutura de linguagem corporal. Então quando eu ligo para alguém, fala Nilson, tudo bem, cara? Rapidamente o cérebro dele vai dizer assim, é alguém que eu conheço. Porque só fala assim comigo quem é próximo de mim. E o que o cérebro dele vai fazer? Vai começar a fazer a busca da imagem, porque eu preciso associar o som e a imagem. E isso é muito rápido. Só que o que eu estou fazendo? Com que ele não desliga o telefone. Eu estou gerando curiosidade nele. Pô, quem é que está me ligando, cara? Eu não estou reconhecendo. Eu, por exemplo, eu fico com muita vergonha quando alguém me cumprimenta e eu não lembro da pessoa.
Então eu quero lembrar o tempo todo, e é esse esforço que eu quero causar no cérebro do Arilson. Só que vai chegar um momento que o cérebro dele vai dizer assim, cara, vem cá, tu não conhece essa pessoa. Qual que é o meu trabalho aqui? É antecipar uma objeção. Não é quebrar a objeção. Qual que vai ser a objeção? Cara, como é que tu conseguiu o número do meu telefone? Então, antes que isso aconteça, eu trago a referência, que é o segundo passo. Pô, eu estou entrando em contato contigo, Arilson, por indicação do Felipe. Tu recorda dele? Aí o que eu estou trabalhando aqui? Gatilho de prova social ou de autoridade. O que é o gatilho de prova social? Pô, eu conheço o Felipe, pô. Se foi o Felipe que pediu para me ligar, realmente é uma coisa boa. E aí eu desperto interesse ainda também. Primeiro, lembra da AIDA? Atenção, interesse. Pô, interessante. O que será que o Felipe me indicou? O Felipe só tem coisa boa, cara. Por exemplo, se o Felipe for chefe do Arilson, além de prova social, também é gatilho de autoridade. Pô, se meu chefe pediu para ligar, eu tenho que fazer. Não sei nem o que é, mas eu tenho que fazer. Então, eu estou quebrando uma objeção antes dela existir. E o terceiro passo, que é o motivo do contato, lembra que é aquela grande promessa que a gente faz. Só que eu tenho que ter cuidado aqui, porque não é uma pergunta de venda. Veja bem, aqui é uma pergunta em que eu preciso receber uma resposta positiva. Então, eu já vou perguntar sabendo a resposta. Na área de energia solar, que eu já peguei esse exemplo, vou continuar com ele, a gente fala o seguinte, Arilson, como que seria para você reduzir em 85% a tua conta de energia, o quanto você paga para a concessionária? Não tem aquele cara em sã consciência que fala, não, pô, tá tranquilo para mim, eu quero continuar pagando caro. Não, veja bem, mas eu não perguntei, tu tem interesse em ter energia solar? Não, eu perguntei, seria interessante para ti reduzir 85% da tua conta? Porque eu não estou falando aqui da solução. Meu objetivo aqui é identificar problema. Se eu estivesse falando da Cavalero, como é que seria para você aumentar em 30% o seu faturamento de vendas? Não vai ter um empresário que vai falar assim, não, tá bacana, pô, eu não quero vender mais não, tá tranquilo para mim assim. Não, eu já sei que é uma resposta positiva. Então, nesse motivo da ligação, é a minha proposta única de valor. É a grande promessa que eu faço, mas que eu entrego. Se for uma escola de idiomas como a Castilha, como seria para você, em 18 meses, ter uma fluência e certificado internacional de ensino? Qualquer lugar no mundo que você for, você comprova que fala inglês em apenas 18 meses. Pô, 1 ano e meio para falar inglês, assim, pô, eu queria, seria interessante. Então, veja bem, não estou oferecendo uma solução. Eu estou identificando qual que é o problema dele. Beleza. Tendo uma resposta positiva, fica mais fácil para eu puxar um gancho do levantamento de necessidades, que nessa etapa também entra o Spin Série. O que é o levantamento de necessidades? Por que eu disse que ele é a etapa mais importante? Porque é aqui que eu vou entender se o meu produto atende a necessidade do meu cliente, e é aqui que eu vou entender se o meu cliente tem o perfil que eu busco. Então, veja bem, é um funil. Sou eu que digo quem vai avançar no processo ou não, não é o cliente. Toda a condução tem que ficar na mão do vendedor. E tem muito vendedor que tem medo de ter a condução do processo porque ele acha que vai perder o cliente. Galera, você não perde aquilo que não é seu. Se ele não é seu cliente, você não tem medo de perder nada, porque ele sequer é teu cliente. Então, o levantamento de necessidade é a estrutura das perguntas que eu preciso fazer para ter um panorama geral desse cliente. Tudo que eu preciso saber para montar um orçamento para ele, para montar uma proposta. Os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Então, vou fazer aqui uma simulação. Bora ver aqui. Vou pegar. Pode ser contigo, Felipe? Então, liga o teu microfone para a gente, por favor. Eu vou usar o exemplo. Estou ouvindo. Eu vou usar exemplo de uma escola de idiomas. Tá? Então, eu já fiz a apresentação pessoal, já te disse como é que eu peguei o número do telefone, já fiz a proposta única de valor. Agora eu quero entender um pouco da tua necessidade. Eu quero saber qual que é a melhor opção de curso para ti. Beleza? Perfeito. E aí tu pode criar um personagem e fica à vontade, tá? Mas vamos lá. Eu começaria assim. Felipe, legal. A gente tem 7 idiomas aqui na escola. Inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês e mandarim. Desses 7 idiomas, qual que você acha que é o mais interessante para você? No momento, o espanhol. Espanhol, bacana. Por que o espanhol é mais interessante para você? É mais uma questão cultural, acadêmica, profissional? Profissional, porque eu já tenho desenvoltura com inglês e estou ainda muito atrasado com espanhol. Ah, bacana. Então seria a aquisição já de um terceiro idioma, né? Exato. Bacana. E você acredita que para a atividade que você exerce, Felipe, ou numa atividade que você pretende exercer depois, o inglês ele é uma prioridade ou uma necessidade?
O inglês é prioridade. E o espanhol? Aí o espanhol ele vai complementar porque aumenta o número de pessoas que eu vou conversar. Legal. Então é algo que pode trazer algum ganho profissional, cultural também? Exato. Sim. E você já estudou espanhol antes? Você disse que precisava melhorar um pouco? Isso, eu consigo compreender, mas não consigo falar, por exemplo. Legal. Mas nunca estudou em uma escola, fez um curso de espanhol, correto? Não, em uma escola não. Legal. Se o espanhol é uma necessidade para ti, Felipe, o que te impediu até o momento de estudar de maneira mais formal o idioma? Até agora eu só tive contatos em inglês e, tendo acesso à literatura em inglês e de uns tempos para cá que eu tô sentindo a necessidade de ter o espanhol também. Legal. Então, se você encontrar uma escola que atenda a essa necessidade, algo te impede de fazer um curso de espanhol no momento? Tem que ver a proposta, né, e o tempo que vai levar para eu ficar falando o suficiente. Perfeito. Qual que é a tua urgência para falar espanhol? Você precisa ter domínio da língua em quanto tempo? 6 a 8 meses, 6 a 8 meses. Legal. E como é que está a tua disponibilidade de tempo para estudar? Pela parte da manhã, tarde, noite, final de semana, como é que é? principalmente à noite, durante a Principalmente à semana. noite, certo? De que horas até que horas, mais ou menos? Das 7 em diante. Das 7 diante está tranquilo para ti. Isso. Legal. E hoje você depende da opinião ou do investimento de alguém para fazer um curso, Felipe, ou a decisão em fazer ou não só cabe a você? Só eu mesmo. Só você, né? Então, se você encontra uma escola que atenda a tua necessidade em relação ao tempo, e é claro, se os valores ficarem dentro do teu orçamento, nada mais te impede de começar, então teu interesse é para começar o quanto antes, é isso? Isso aí. Maravilha. Felipe, vou dar uma pausa aqui, tá, pessoal? Para o que eu apresento como escola de idiomas, eu já tenho informação suficiente. Eu trabalhei aqui, igual semana passada, o Spincelli e o Band. Quais são as informações suficientes? Ele já tem o idioma, ele está indo para o segundo. Então, o prazo de 8 meses se aplica. Porque quando você já tem domínio de um idioma, tem uma facilidade maior para tu aprender o outro. Então, eu consigo trabalhar com ele diversas opções de curso aqui. Posso trabalhar com ele VIP, Flexi, posso colocar em turma, faz um teste de nivelamento, ele avança um pouquinho mais. Então, tem diversas opções aqui para ele. Ele já me disse que ele não depende da opinião de ninguém. Então, quando chegar na apresentação comercial, ele não vai falar assim, eu vou conversar com a minha esposa, não, eu vou conversar com os meus pais. Não, porque a decisão só cabe a ele. Ele me disse que se encontrasse para ele uma solução que estivesse dentro da disponibilidade de tempo dele, nada impede. E viu que eu já perguntei, então tem interesse para começar de imediato, correto? É. Então, durante a minha apresentação, se eu apresento para ele uma proposta que esteja dentro do tempo dele e que os valores fiquem dentro do orçamento, não tem mais o que ele fazer. O próximo passo é ele se matricular, se estiver dentro do orçamento dele. Aí vai ser uma questão de negociação. Mas já não é de interesse. Interesse, vontade, ele já tem. Pode ser que ele não se matricule, pode ser que eu não venda para ele por uma questão financeira. De repente, ele não tem o valor disponível agora. Mas o meu trabalho enquanto vendedor é ouvir o sim desse cliente. Eu falo, cara, beleza, quero fazer. Bora ver os preços, como é que estão agora. Pô, não tenho condições de fazer. Aí é uma outra etapa, que é negociação. Mas o meu objetivo aqui na apresentação comercial, na apresentação comercial, vai ser ouvir um sim dele. Agora, se eu não faço esse levantamento de necessidades, eu vou para a reunião no escuro. Eu vou cego. Então eu vou chegar para ele e vou falar assim, olha só, Felipe, a condição que eu tenho para ti é para fechar hoje. Pô, não tem como eu fechar hoje porque eu tenho que conversar com a minha esposa e ela está viajando, ela só chega semana que vem. Aí o que eu estou fazendo lá na apresentação com o Felipe? Eu estou perdendo meu tempo e desvalorizando dele. Porque seria muito mais viável eu agendar com ele quando a esposa dele chegasse, para que eles pudessem tomar uma decisão em conjunto. Então, quando eu fizer isso, mas tu tá lá, tu vai perder uma oportunidade de apresentar para ele? Não, só que eu vou fazer um atentado contra o meu próprio trabalho. Porque se eu trabalhar, por exemplo, o gatilho de escassez ou de urgência, eu vou falar para ele o seguinte, cara, eu só tenho 5 bolsas disponíveis e essas bolsas vão fechar hoje. Ou então só tenho até amanhã para fazer a tua matrícula. Mas a minha esposa só volta na semana que vem. Aí tu vai semana que vem apresentar o mesmo valor para ele? Aí ele vai falar, pô, isso é papo furado, pô, é papo de vendedor. Falou que era só até semana passada, mas aqui eu consegui o mesmo preço. Por isso que é importante a gente entender todas as etapas. O levantamento de necessidade serve para tu quebrar a objeção antes dela existir. O maior problema de fechamento das vendas é a objeção.
É lá no final da negociação, quando o cliente começa a vir com desculpa. Eu só estou fazendo uma pesquisa, eu quero ver outras empresas, eu tenho que falar com a minha esposa, eu tenho que falar com o meu sócio, mas isso só acontece quando tu não faz o levantamento de necessidade correto. Por isso que ela é a etapa mais importante. Leire, quantas perguntas eu devo fazer aqui? Cara, as perguntas suficientes para tu conhecer o teu cliente. Pô, mas vai levar 10 minutos. Vocês vão se surpreender de saber que tem cliente que vai passar 30 minutos com vocês no telefone, onde ele vai falar a maioria do tempo. Porque as pessoas gostam de falar de si, elas gostam de trocar ideia. E se vocês analisarem até agora, eu só fiz pergunta. E a maioria das perguntas foram abertas. Todo o script ele vai ser assim, do início ao fim. Vai ser trabalhando com perguntas. Porque quando eu faço perguntas, eu abro infinitas possibilidades. Então, o meu cliente começa a falar de várias possibilidades, ele vai falando, e quanto mais tempo tu passa no telefone com ele, mais conexão gera, mais oportunidade de encontrar coisas em comum você tem. Claro, tem aquele cara que vocês vão ficar 1 hora com ele no telefone e ele não vai comprar do mesmo jeito, é óbvio. Mas essas são as regras do jogo, nosso trabalho é esse. O vendedor, ele trabalha antes de vender o produto. A maioria das coisas que a gente faz na vida, a gente só começa a trabalhar depois que recebe, né? Não, o vendedor não, ele trabalha antes de receber. E essa é a nossa profissão, é isso que a gente tem que fazer. Pessoal, até aqui vocês querem fazer algum comentário, tem alguma dúvida, querem fazer uma pergunta, que a gente já vai para a parte final do script. Alguém quer falar alguma coisa, comentar? Se quiser, pode abrir o microfone e falar, ou então mandar a mensagem aqui que eu vou ler. Tudo certo? Então vou entender que tá tranquilo, tá? Pode falar. Me levantou a mão. Essa abordagem, ela pode ser feita através do telefone? Tipo, porque por telefone a gente tem que buscar esse contato mais profundo com o cliente também? Essa abordagem ela é por ligação mesmo, é por telefone. Você está perguntando se eu posso fazer pelo WhatsApp, é isso? Seu microfone está desligado, Yasmin. Não entendi o final. Essa abordagem, esse script, ele é para ser trabalhado na ligação mesmo, por ligação. A pergunta é se tu pode utilizar isso no WhatsApp, é isso? Isso. Pronto. Para o WhatsApp, tu vai utilizar um roteiro igual. A grande diferença é que aqui, vê bem, a gente só está trabalhando com perguntas. Então, pelo WhatsApp pode ficar cansativo. Porque tu faz uma coisa, teu cliente responde. Fala uma coisa, aí responde. Aí fica mandando dedo. Aí dói o dedo. Então fica cansativo. E se tu mandar um textão com todas as perguntas, ele não vai nem ler. Então no WhatsApp dá para trabalhar? Dá. Mas é um pouco mais complexo. Por isso que a minha orientação é que se faça por ligação. Eu não sei se tu estava na chamada, Yasmin, quando a gente falou sobre as etapas que eu tenho que seguir. Então, tenta conectar com o teu cliente por meio de ligação, faz até 9 tentativas em dias e horários diferentes. Se tu não conseguir falar com ele, aí tu manda uma mensagem no WhatsApp perguntando que horas tu pode ligar para ele. Manda 3 mensagens, 3 dias diferentes. A primeira mensagem, fulano, não estou conseguindo falar contigo, eu tenho uma proposta para te apresentar. Estou fazendo um resumo, tá? Tem um script, eu posso orientar vocês no grupo depois. Não respondeu. Segundo dia, fulano, das tuas 24 horas, quando que você tem 5 minutos disponíveis para a solução X que eu apresento, que é o motivo do contato ali, a proposta única de valor. Não respondeu. No último dia, tu vai finalizar o atendimento com ele. Fulano, não quero correr o risco de ser inconveniente, estou finalizando o seu atendimento, quando for o melhor momento para você, você pode me procurar. Se ele te responder, ótimo, continua. Se não, coloca como perda lá e ele diz que o cliente não respondeu, não conseguiu contato. Daqui a 2, 3 meses, você vai trabalhar de novo com esse lead ou com esse prospect. Nunca joga fora o contato e não fala nunca mais com ele. Não, porque isso daí são informações preciosíssimas. Consegui responder a pergunta, Yasmin? Sim, conseguiu. Maravilha. Mais alguma pergunta? Continua aqui? Tudo certo? Então vamos lá. Então, quais foram as etapas que a gente seguiu até agora? Apresentação pessoal, referência, motivo do contato, levantamento de necessidades. Aqui, vocês não sei se perceberam, mas eu trabalhei o Spin-Selling e o Bunch nessas perguntas. Situação, problema, implicação, necessidade e solução. Não trabalhei ali o budget, porque não senti que era o momento. Geralmente eu não trabalho budget nesse sentido, quando é principalmente indicação. Eu vou trabalhar no momento depois. Trabalhei autoridade, para saber se é ele que decide. Então, trabalhei todas as etapas dos frameworks de levantamento de necessidade. Tá? Agora, a gente vai para o agendamento. Entendi
que o Felipe tem um perfil de cliente que eu busco e eu tenho algum produto, alguma solução que também vai atender ele. A gente precisa ter uma transparência muito grande, pessoal. Aqui eu vou fazer um desabafo, porque geralmente o vendedor é visto de maneira muito pejorativa. Geralmente o vendedor ele é associado a alguém que quer ou ganhar tempo ou ganhar o teu dinheiro. E todo mundo valoriza tempo ou dinheiro. Mas isso acontece porque a grande maioria dos vendedores não agem de maneira transparente. É melhor você perder uma venda do que você perder um cliente. Às vezes a gente está empurrando um negócio pro cara porque, porra, todo mundo precisa bater meta, todo mundo tem que ganhar uma comissão maior, mas quando tu empurra uma coisa que o teu cliente não vai usar, ou que não vai servir para ele, tu vendeu para ele. Só que ele nunca mais vai comprar contigo. Então tu perdeu o cliente. Às vezes é melhor tu não vender. Falar, porra, Felipe, eu queria muito poder te ajudar, cara, eu queria muito poder vender esse produto para ti, mas vou ser muito sincero, isso aqui não vai te atender. Para tu fazer alguma coisa que vai te atender, eu vou te dar uma outra sugestão, faz isso, 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 isso. Tu perdeu a venda. Mas toda vez que o cara precisa de alguma coisa, ele vai procurar por ti. Porque apesar de tu não ter vendido, tu deu a solução. E todo mundo que procura uma empresa tem um problema. O objetivo dela é solucionar esse problema. E se você for a pessoa, a causa dessa solução, ela vai procurar sempre por ti. Então, entendi isso, eu vou para a penúltima etapa, que é o agendamento, é a nossa CTA, a nossa Call to Action. Como é que vai ser esse agendamento aqui? Felipe, entendi, eu acredito que realmente a gente consegue atender a tua necessidade, mas o próximo passo é a gente agendar um bate-papo, onde eu vou te explicar todo o funcionamento da escola. Metodologia de ensino, sistema de aulas, a carga horária do curso, para você ter certeza se realmente o Castilha é aquilo que você busca numa escola de espanhol. Por se tratar de uma oportunidade momentânea, Felipe, porque você chegou por meio da dedicação do Arilson, então eu tenho um número limitado de bolsas para ofertar, esse bate-papo tem que acontecer entre hoje e no máximo amanhã. Quando é que fica melhor para você, hoje ou amanhã? Amanhã. Amanhã? Amanhã, pela parte da manhã, tarde ou noite? À noite. À noite? Às 18 horas é um bom horário para você ou prefere às 20? Às 20. Vamos Às 20? Nesse horário, Felipe, às 20 horas, você vai ter pelo menos 20 minutos disponíveis para entender exatamente tudo que a gente quer te passar em relação à escola? Sim, sim. Sim? Então, Felipe, eu vou te detalhar todo o funcionamento do curso, mas aí eu já fiz o agendamento, tá? Se for uma visita presencial, claro, tu vai pegar o endereço, pedir referência. Se for um bate-papo online, e aí tu vai dar os próximos passos, olha, daqui a pouco te mando o link, tal, beleza. A gente fez o agendamento. Aí a gente vai para o fechamento, que é a parte onde eu me posiciono, onde eu mostro que eu sou um profissional. Eu vou encerrar a ligação assim, Felipe, a partir do momento que eu me comprometer contigo, eu não vou me comprometer com mais ninguém. Então eu vou fechar a minha agenda nesse horário apenas para te atender. PS, se tu for até a casa dele, maior ainda, tu vai falar o seguinte, eu vou me deslocar daqui da empresa até a tua residência para levar essa solução para ti, porque eu sei que realmente eu consigo te ajudar. Então, Felipe, assim como eu sou compromissado, eu só agendo com pessoas altamente compromissadas. Eu corro algum risco de agendar com você e no horário marcado você não apareça, não possa me atender, ou eu posso ir sem nenhum tipo de imprevisto, Felipe? Pode marcar sem medo. Maravilha, Felipe. Caso tudo fique bom para você, quanto à metodologia, e é claro, se os valores ficarem dentro do teu orçamento, algo te impede de garantir essa bolsa o quanto antes? Quando eu conhecer a metodologia. Perfeito. Se você se identificar com a metodologia, se a metodologia for aquilo que você busca, alguma coisa te impede de começar o curso o quanto antes? Não. Não? Porque a única forma de garantir essa condição é fazendo a tua matrícula ao término do nosso bate-papo. Agora, é claro, você só vai fazer isso se realmente tudo ficar viável, beleza? Perfeito. Felipe, então espero que você seja o novo aluno do Castilha. Até amanhã. Maravilha. Abraço, tchau. Então, eu passei por todas as etapas. Eu conheço um pouco do Felipe, eu sei qual é a necessidade dele em relação ao espanhol, eu sei quais são os benefícios que ele vai ter, eu sei quais são os possíveis gargalos dentro da minha negociação, e esse bate-papo, se a gente fizesse direto, ia levar mais ou menos 5, 6, 7 minutos. Aqui no final, o que vai acontecer, pessoal? Nos Estados Unidos é muito comum o cara falar assim, porra, cara, não tem interesse, um abraço. Aqui no Brasil, a gente vai ficar enrolando, porque tem vergonha de dizer não. Então vai ter gente que vai chegar até o final da ligação com você e vai agendar contigo
só porque ele tem vergonha de dizer não. Só que ele vai agendar contigo já preparando para te dar um bolo. Ele não vai aparecer, ele não vai te atender. Agora, quando eu faço esse fechamento, cara, eu estou dizendo para ele o seguinte, meu irmão, se tu não aparecer na reunião, tu vai comprometer todo o meu trabalho, tu vai ferrar toda a minha agenda. Nesse momento, claro que a gente não vai falar assim, tá, pessoal? Mas nesse momento, ele fala o seguinte, se for uma pessoa que ele estiver só enrolando para não dizer não. Yasmin, vamos fazer o seguinte, amanhã eu estou um pouquinho enrolado, talvez eu não consiga, eu não quero me comprometer contigo, de repente falhar. Vamos deixar para um próximo momento e tal. Então, o que aconteceu? Tu antecipou um problema que tu teria. Eu não sei vocês, mas eu tô desse tamanho porque quando eu peço uma pizza, toda moto que entra no condomínio, eu vou correndo lá para frente porque eu acho que é a minha pizza que chegou. E quando não é, a gente fica ansioso. Imagina você, enquanto vendedor, quando tu agenda com uma pessoa, que é uma pessoa que, sabendo que tu pode ajudar ela comprando teu produto, tu vai ganhar mais. Ganhando mais, tu vai trazer uma condição de vida melhor para tua família, tu vai poder comprar aquele negócio que tu quer comprar, vai poder tirar os teus sonhos do papel. Imagina o teu nível de ansiedade. Então, quando você não faz o filtro correto, tu até pode conseguir muitos agendamentos, mas tu vai ter muito bolo e tu vai ter muita gente que não vai comprar contigo. Muita gente. Isso vai te frustrando ao longo do tempo. Porque o vendedor desmotivado, ele só está desmotivado porque ele tem baixo resultado. E ele só tem baixo resultado porque ele não tem conhecimento das ferramentas e das técnicas necessárias. Isso causa frustração. Então, a minha função aqui é trazer as ferramentas que me ajudaram, que fizeram com que eu pudesse ter bons resultados para vocês. Porque eu queria muito ter alguém que me ensinasse isso no começo. Eu apanhei muito, eu peguei muita porrada para poder entender o que funcionava e o que não funcionava. Galera, eu vou deixar isso aqui disponível amanhã para vocês, as etapas. Depois a gente pode brincar, inclusive, com o ChatGPT. Quem não utiliza o ChatGPT, é muito importante, você pode pegar o seguinte. O ChatGPT, ele é um super estagiário. Só que tu precisa das coordenadas para ele. Tu pode fazer o seguinte, ChatGPT, eu trabalho com isso, 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 o meu perfil de cliente é esse, 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 eu quero que você construa um script de prospecção ativa com essas etapas. Aí você coloca etapa. Prestação pessoal, referência, motivo do contato, pará. No levantamento de necessidade, eu quero que você baseie as perguntas no Spincelli e no Bunch. Dá Enter. Tá pronto o teu script de vendas. Pronto, é claro que você vai fazendo as adaptações, melhorando a linguagem e tal, mas o esqueleto do script tá ali. Por que o script fica robótico, pessoal? Porque eu escrevendo o script para vocês, eu estou escrevendo com as minhas palavras. Então, se vocês reproduzirem o script com as minhas palavras, vai ficar robótico, porque as minhas palavras fazem sentido para mim. Então, pega esse roteiro, escreve no papel, que aí a gente aprende melhor, trazendo para a tua linguagem, para as tuas palavras. Que aí o roteiro, por mais que você leia, não vai ficar robotizado. Pessoal, quando eu comecei a vender, eu fazia isso aqui todo dia, entre 100 e 120 vezes. Todo dia. Eu era muito ruim, cara. Eu era muito ruim. Mas eu seguia sempre essa estrutura. Então, ao longo do tempo, fui percebendo o que funcionava dentro de cada etapa. Então, eu falei, cara, nessa etapa aqui, se eu falar isso aqui, não tá rolando. Deixa eu mudar isso aqui. Aí eu mudava uma pergunta que fazia todo sentido. Então, no começo, eu fazia 120 ligações, porque a minha meta era fazer 5 agendamentos por dia. E eu só saía da empresa quando eu tivesse 5 agendamentos. Ao longo do tempo, eu fui diminuindo o esforço e aumentando o resultado. Então, hoje, se eu tiver 10 leads qualificados, pessoal, vocês podem ter certeza, eu faço 5 agendamentos. Só que antes, eu precisava de 120, hoje só preciso de 10. Porque ao longo do tempo eu vou repetindo, eu vou diminuindo o esforço e aumentando a produtividade. Eu vou ficando melhor. É para isso que servem os scripts. Para que ao longo do tempo a gente diminua o esforço e aumente a produtividade. Mas, pô, aí eu fiz o script 3 dias, não funcionou. Não vai funcionar em 3 dias. Tem que fazer direto. Tem que fazer todo dia. Todo dia. Se não fazer pelo menos por 3 meses, não vai funcionar. Mas tu vai ver que na primeira semana tu não foi bem. Na segunda tu já tem uma leve melhora. Na terceira tu melhora um pouquinho. E assim por diante. Mas é preciso validar o script, colocar em prática. E a melhor prática e a melhor maneira de validar o teu script é ligando para os teus clientes e ver o que funciona e o que não funciona. Bom, a apresentação comercial vai ficar para o nosso próximo encontro semana passada. Galera, algumas pessoas foram saindo ao longo do bate-papo, eu entendo que é tarde, terça-feira, eu estou de mudança esse final de semana, então meu escritório não está pronto ainda lá em casa, eu vim para cá, para o escritório da empresa para fazer esse bate-papo com vocês. Segurei a galera lá embaixo, que já deveria ter saído, mas agora eu quero ouvir de vocês. Vocês acham que esse bate-papo ajudou em alguma coisa?
trouxe pelo menos clareza? Tem alguma coisa que eu falei, uma palavra, uma frase que eu falei, que vocês podem colocar em prática? A gente tem 2 minutinhos aqui, quem quiser falar alguma coisa, quem quiser escrever, fica à vontade. Semana passada a gente não bateu foto, né? Essa semana a gente vai bater. Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês acham que isso ajuda vocês? Bom, no meu caso, ajuda sim, cara. Sempre é bom, né? Revisar conhecimento, ver outras linguagens. Pelo fato de estar um pouco inserido nessa área de copy, né? A gente já estuda a questão dos níveis de necessidades e tal. Às vezes, assim, aliando, né? Pegando essa live, juntando com a outra, melhora mais ainda. Né? Acredito que a cada live que você está fazendo realmente está sendo uma construção. Né? E até para minhas copies, isso está ajudando muito. Né? Então, para mim, valeu demais. Parabéns aí. Bacana, fico feliz, Arilson. Maravilha. Pessoal, vamos bater uma foto? Eu vou pedir para vocês abrirem a câmera rapidinho, só para bater uma foto. Os últimos dos moicanos. Márcia, interessante questão de ligação. Obrigado, Márcia. Vamos colocar em prática agora. Vou pegar aqui. Se estiver preparado. Foi. Pessoal, muito obrigado. Bom resto de noite. Espero que vocês coloquem em prática. E agora vamos para cima. Um grande abraço. Até mais.